Vou começar o devocional de hoje lendo uma citação de um autor que eu gosto muito, que é A.W. Tozer, e a citação que eu quero trazer é a seguinte: as pessoas não mais pensam no mundo como sendo um campo de batalha, mas como sendo um lugar de lazer. Não estaríamos aqui para lutar, estaríamos aqui para brincar. Não estaríamos num país estrangeiro, estaríamos em nossa própria casa. Não estaríamos preparando para a vida eterna, mas já estaríamos vivendo a nossa vida. E o melhor que poderíamos fazer é nos livrarmos de toda a inibição, de todas as frustrações, para viver esta vida ao máximo que pudéssemos. Essa citação é de um livro de Tozer, que é um livro bem pequeno, o livro é uma pergunta, na verdade. Este mundo, um lugar de lazer ou um campo de batalha? Por isso que eu coloquei nos stories aí, onde eu estava anunciando o tema da live de hoje, você, nessa vida, é um turista ou você é um soldado? Né? Em outras palavras, você está aqui para lutar ou você está aqui para passear? Você está aqui para conquistar, para avançar com o reino de Deus, ou você está aqui para desfrutar o que essa terra tem para oferecer? Nesse livro do Tozer, ele diz que há uma falta de entendimento muito grande nos cristãos hoje em dia, que não enxergam mais essa vida como um campo de batalha, mas entendem que esse é um lugar de diversão. Não que nós não temos prazeres aqui, né? Não é um ascetismo que nós estamos pregando, não é uma teologia do sofrimento que nós estamos aqui pregando e exaltando. Nós temos prazeres, nós temos diversão, nós temos alegria nessa vida, mas a vida cristã é um campo de batalha. Não há como fugir disso, né? E o nosso devocional de hoje, nós entramos já na segunda carta de Paulo a Timóteo. Então, o devocional de hoje é 2 Timóteo 2, versículo 3 e 4. Depois eu vou tentar marcar uma live aqui para dar um panorama da carta de 2 Timóteo. Nós fizemos de 1 Timóteo, né? Foi bacana, a gente fez no horário da noite. Eu vou tentar marcar aqui um para a gente ver o contexto, né, da segunda carta de Paulo a Timóteo. Então, nosso devocional de hoje é 2 Timóteo 2, 3 e 4. Paulo fala assim a Timóteo: suporte comigo sofrimentos, como bom soldado de Cristo. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que ele deseja agradar aquele que o alistou. Definitivamente, a nossa vida não é um passeio de férias. Nós somos estrangeiros aqui. A Bíblia nos chama de forasteiros, né? Isso quer dizer, nós não estamos na nossa casa, nós estamos de passagem. Nós estamos indo para casa. Como o povo ali no meio do deserto que estavam caminhando em direção à terra prometida, assim estamos nós. Estamos aqui por um tempo, estamos aqui numa jornada que ela vai ter um fim e nós vamos chegar em casa de verdade. Mas esse passeio não é um turismo. Nós não estamos aqui simplesmente observando, tirando fotos, né? E desfrutando somente do que a vida tem a nos dar aqui, mas nós estamos aqui lutando. Nós estamos em guerra. A vida é muito boa, mas a vida ela não é fácil. A vida é boa, a vida é agradável. A vida na presença de Deus é uma vida plena, mas não é uma vida fácil, não é um passeio. Né? E aqui o Paulo usa, mais de uma vez, ele usa essa figura militar para descrever a vida cristã. Paulo usa muito essas figuras que fazem parte ali do cotidiano das pessoas para quem ele está escrevendo, para que o ensinamento seja claro, né? Seja direto. Nós estamos em guerra. Né? Nós temos três inimigos, né? Pelo menos três. Mas uma coisa é certa, uma pessoa não é o seu inimigo. Né? Ela pode se declarar seu inimigo, mas você não é inimigo dela. Mas nós temos três inimigos: o diabo, o mundo e a nossa carne. Né? Nós lutamos contra o diabo, nós lutamos contra o sistema do mundo, que é um sistema anticristão, e nós lutamos contra a nossa própria carne, contra os nossos desejos, contra o nosso velho homem. Então Paulo está dizendo, olha, nós somos como soldados. E ele está dizendo para o Timóteo, Timóteo, seja um bom soldado de Cristo.
Você tem que enfrentar as angústias, as aflições dessa vida. Mas para enfrentar as aflições, lá no versículo 1 do capítulo 2 também, o Paulo diz: portanto, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Essa força que buscamos na batalha que nós estamos enfrentando, ela não vem de dentro de nós. Essa força que nós enfrentamos, ela não é fruto dos nossos recursos, do nosso braço. Essa força vem de Deus. Por isso que Paulo primeiro diz a Timóteo: olha, se fortaleça na graça do Senhor. Nós precisamos da graça. John Stott vai dizer: nós precisamos da graça para a salvação e nós precisamos da graça de Deus para tudo mais na nossa vida. Em tudo nós dependemos da graça. O Senhor nos responde às nossas orações pela graça. O Senhor nos mantém de pé pela graça. O Senhor nos ajuda nessa batalha pela graça. Então, olha, nós não estamos aqui num passeio de férias. Você não pode ser um turista nessa vida. Você é um cristão autêntico. Você então tem que ser um soldado de Cristo. Essa é uma notícia difícil de engolir. Mas a boa notícia é: nós não estamos sozinhos. Nós não dependemos só da nossa força. Você não depende simplesmente das suas habilidades, do seu conhecimento, da sua força de vontade. Não, nós dependemos do Espírito Santo. Nós dependemos da graça de Deus. Nós dependemos da presença de Deus que vai nos fortalecendo. Então, o apóstolo Paulo está dizendo: fortaleça-se na graça do Senhor. E nessa manhã eu digo para você: olha, você está cansado, você está exausto, se fortaleça na graça do Senhor. Todo cristão é um soldado de Cristo. Nós somos chamados para esse exército do Senhor, onde Ele é um general capaz, um general que não conhece derrota. E o Senhor nos chama para fazer parte desse exército, porque o Senhor tem algo para fazer nessa terra. O Senhor tem uma obra para realizar e Ele nos chama a participar daquilo que Ele está fazendo. Nós temos uma guerra a lutar. Essa guerra nem é nossa, essa guerra é do Senhor. O Senhor nos chama a pregar o Evangelho. O Senhor nos chama a testemunhar do Evangelho de Cristo. O Senhor nos chama a cuidar de pessoas. O Senhor nos chama a avançar com o reino de Deus. Esse é o chamado de Deus para nós. Nós, às vezes, pensamos: eu sou um soldado de Cristo e a igreja é uma agência de Deus, nós somos um exército de Deus, mas, às vezes, nós temos na mente que nós estamos aqui sempre nos defendendo. Nós estamos sempre nos defendendo do mundo, nós estamos sempre nos defendendo dos ataques do diabo. Mas, na verdade, nós, como igreja de Jesus, como exército do Senhor, nós não estamos em posição de defesa, nós estamos em posição de ataque. Quando o povo de Deus estava ali caminhando pelo deserto e eles entraram na terra prometida, entraram em Jericó e entraram nas outras cidades ali que eles iriam conquistar, aquelas cidades não estavam abandonadas. O inimigo não tinha fugido na maioria daquelas cidades. Eles foram para o embate e eles foram para lutar. Eles foram de uma forma ativa, eles foram enfrentar o inimigo que estava ali. Então nós enfrentamos o inimigo. Nós vamos para a luta, nós vamos estender, expandir o reino de Deus na terra. Esse é o nosso chamado. Como soldados de Cristo, fortalecidos na graça do Senhor, nós temos o chamado de expandir o reino de Deus na terra. O texto diz na palavra de Deus: olha, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. É a igreja que avança. Somos nós que atacamos com a palavra de Deus, com o Espírito Santo de Deus, e nós vamos para cima do inimigo. Nós vamos lutar essa batalha na força do Senhor. E agora a questão é: nós somos um bom soldado? Ou nós somos, ou temos sido um soldado despreparado, distraído, desatento, um soldado que é insubordinado, um soldado que não está bem treinado? Quem nós somos? O chamado de Paulo para Timóteo, aqui o seu filho na fé, é: Timóteo, se fortaleça na graça do Senhor e se suporte comigo as aflições. Irmãos, olha só, primeiro, a primeira questão é: nós temos que suportar as aflições, não fugir delas. Nós temos que entender que há momentos que nós vamos ter que ali ser resilientes, nós vamos ter que ser ali insistentes, perseverantes e não fugir daquela situação. Então,
suporte comigo os sofrimentos. A vida não é um passeio na Disney. A vida é um campo de batalha, onde nós somos chamados para sermos esse exército de Cristo, para avançar com o reino de Deus, para cuidarmos de pessoas, para clamar, venha o teu reino, Senhor, seja feita a tua vontade. Mas o nosso chamado é sermos bons soldados de Cristo. E quais são as características de um bom soldado? Um bom soldado, ele não desiste nunca, ele suporta o sofrimento. Um bom soldado não sai correndo na hora da batalha. Pelo contrário, você vai ver os bons soldados, eles correm para a batalha, não correm da batalha. Então pare de correr das lutas, pare de correr dos problemas, enfrente esses problemas e essas lutas no poder do Senhor. É uma luta pessoal que você tem vivido, se fortaleça na graça do Senhor e vença. São tentações que você tem perdido para todas elas, se fortaleça na graça do Senhor e parta para cima. São lutas dentro da sua casa, com seus filhos, no seu casamento. Não se entregue, não desista, se fortaleça na graça do Senhor e vai para cima. Lembrando, o seu inimigo não é a sua esposa, o seu inimigo não é o seu marido, o seu inimigo não são seus filhos. Paulo fala isso em Efésios, né? A nossa luta não é contra carne nem sangue. Em outras palavras, a nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta é contra os principados, os dominadores desse século. Nossa luta é espiritual. E nós lutamos com oração, nós lutamos com jejum, nós lutamos na palavra de Deus. Um bom soldado, ele não retrocede, ele não volta atrás, ele não desiste. Desistir não é uma opção. Lucas 9,62, Jesus disse: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. No reino de Deus não é um reino para pessoas que desistem, que retrocedem. Às vezes as coisas não saem como nós queremos, às vezes nós não temos o êxito que esperamos numa investida. Às vezes nós somos sim derrotados numa batalha, mas a guerra continua e nós temos que levantar, sacudir a poeira ali e fortalecer na graça do Senhor e não desistir. Você está lutando contra um vício, não desista. Se fortaleça na graça do Senhor e avance. Você está lutando contra um descontrole emocional, não desista. Se fortaleça na graça do Senhor e avance. A decisão em Cristo Jesus que nós tomamos é um caminho sem volta. Nós não vamos mais voltar. Vale escrever aqui, revestindo diariamente da armadura de Deus. E é isso. Nos revestindo de Deus. Eu vi um testemunho aqui no Instagram mesmo, num perfil que apareceu, acho que foi uma repostagem de alguém, de uma menina que disse assim: eu estava querendo desistir do cristianismo, desistir da igreja, desistir de Deus. E depois ela disse assim: mas eu pensei, o que eu vou fazer sem Deus? Para onde eu vou sem Deus? Eu vou chegar lá no meu trabalho e falar assim, para todo mundo que eu pregava, e vou falar assim: não, agora eu não acredito mais em Deus, eu não acredito mais na Bíblia. E ela pensou assim: eu estou ficando doida. O caminho, quando nós decidimos por Cristo, é um caminho sem volta. É como o Pedro disse, né? Jesus falou para os discípulos, Jesus endureceu o discurso e aquela multidão começou a abandonar Jesus porque eles estavam atrás do pão que Jesus multiplicava, né? Eles queriam que Jesus fosse o rei ali dos judeus, que ele terminasse com o domínio romano, que ele lutasse uma guerra política, mas não era isso que Jesus estava ali para fazer. E Jesus endurece o discurso e aí as pessoas começam a sair. Jesus vira para os 12 e diz: vocês não querem aproveitar e também ir embora? Olha, o ônibus está saindo aí, ó. A galera está indo toda embora. Aproveita a viagem, vocês querem ir também? Aí Pedro diz uma palavra poderosa, que é um negócio assim: para onde eu vou, Senhor? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Quando você pensar em desistir, quando você pensar em retroceder, lembre disso, você pense: mas para onde eu vou? Para onde eu vou se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Se é o Senhor que me preenche, se é o Senhor que me sustenta, se a graça do Senhor é que me fortalece. Se é a graça do Senhor que me fortalece. Então, um bom soldado, ele não desiste. Ele não retrocede. A vida cristã
Essa vida que nos chama para um caminho sem volta, a vida cristã, quando eu decido por Cristo, eu fecho a porta atrás de mim e eu digo, não tem volta. Eu não volto mais para aquela velha vida. Paulo fala sobre muito isso, né? Despir do velho homem. É uma roupa que não me serve mais. É um estilo de vida que não me cabe mais. São ambientes, são palavras, são conversas que não servem mais para mim. Agora eu sou um soldado de Cristo. Eu estou empenhado numa batalha. Eu não estou aqui passeando. Eu tenho que deixar aqui um legado. Eu tenho que avançar com o reino de Deus, nem que seja alguns milímetros, mas eu preciso avançar com o reino de Deus. Esse é o chamado que Deus tem para mim. Um bom soldado, ele não desiste. Um bom soldado também está preparado. Paulo diz para Timóteo, nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios dessa vida. Tinha um código romano, para o soldado romano, o código romano diria o seguinte, proibimos que os homens arrolados no serviço militar se comprometam com ocupações civis. Você é soldado, você não pode fazer nada mais do que ser um soldado. Você não pode montar um comércio, você não pode, como servidores públicos, né, não podem assinar um contrato, pelo menos era assim, não sei como é hoje, mas você é um servidor público, não pode fazer outra coisa. Você é um militar, você não pode fazer outra coisa. Teve um militar aí, né, envolvido com um negócio lá da vacina, um negócio meio esquisito, mas ele reconhece que ele estava errado na sua conduta. Assim também somos nós. Nós precisamos estar preparados. Nós somos exclusivos do Senhor. Quando um soldado se alista para a guerra, ele não volta para trás, ele só quer lutar a guerra, ele vai para frente de batalha. E ele não quer ficar escondido no acampamento. Um soldado de verdade, ele quer estar na frente de batalha, lutando pelo seu povo, pelo seu exército, pelo seu ideal. E nosso ideal não é terreno, nosso ideal é eterno. Um soldado está sempre preparado. Nós não podemos andar distraídos. Paulo está dizendo aqui para o Timóteo, Timóteo, tenha foco. Paulo já falou para Timóteo lá na sua primeira carta, né? Não fique distraído aí com conversas, com fábulas, com genealogias intermináveis. Ele fala de histórias de velhas caducas. Timóteo, não fique perdendo tempo com essas coisas, mantenha o foco. E agora ele diz, você é um soldado de Cristo. Não se envolva com as coisas da vida civil, ou seja, não fique distraído. Um bom soldado não anda despreparado e não anda distraído. E um grande desafio que nós temos hoje são as distrações. Tudo tenta roubar a nossa atenção. O modo de vida que temos levado hoje tem contribuído para que a gente ande distraído em todos os sentidos. A nossa atenção é disputada por todos os lados. Os gurus do marketing vai dizer que o ativo mais caro, mais valioso hoje não é nem o tempo mais, mas é a atenção das pessoas. Se você tem a atenção de alguém, você tem o tempo dela, você tem o dinheiro dela, você tem tudo que você quer dela. Se você tem a atenção. O excesso de informação nos distrai, o excesso de lazer nos distrai, o excesso de preocupação com esse mundo nos distrai. Nós precisamos andar atento. Tudo que não serve para cumprir o meu chamado e a minha missão como soldado de Cristo é uma distração. E a distração nos faz desperdiçar energia com aquilo que não é importante. Quantas vezes você ficou aí rolando o feed do Instagram durante meia hora e distraído, gastando energia, gastando tempo, e você acordou e falou assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Nada de produtivo. Pô, deixa eu levantar e ir para a vida. A distração nos faz isso, né? A Rebeca está dizendo aqui que ela leu em um livro que as distrações são um parque de diversões de Satanás. Essa é forte, hein? Pesada, mas é verdade. Nós andamos muito distraídos. Nós estamos investindo energia em coisas que não são importantes de verdade. E aí temos perdido força, o ânimo para fazer aquilo que nós fomos chamados para fazer. Nós devemos nos livrar das distrações. Vamos caminhar para o final aqui, já são 8 horas. Um bom soldado não se distrai.
Um bom soldado não deixa se embaraçar pelas coisas dessa vida. O que tem embaraçado você, né? São conversas que não convêm. O que tem embaraçado você é tempo excessivo nas redes sociais. O que tem embaraçado você é o desejo de ter mais e mais dinheiro. O que tem embaraçado você é o desejo de satisfazer as suas vontades. É um altar erguido ao bem-estar. Eu preguei aqui ontem na igreja sobre altares, sobre a necessidade de restaurar o altar de Deus em nós. E muitos de nós, o altar de Deus está em ruínas, está ali do lado, mas existem altares que estão sendo usados o tempo todo, um altar do bem-estar. Não importa se é certo, se é errado, importa que eu me sinta bem. E nós estamos distraídos em buscas e gastando energia em coisas que não são importantes. E aí o Tozer diz, olha, nós não estamos nos preparando para a vida, é como se nós já estivéssemos vivendo a vida. Não, nós estamos preparando para a vida eterna e ajudando outras pessoas a se prepararem para a vida eterna, a enxergarem que existe mais vida do que aqui. Nós não podemos nos distrair. O texto é 2 Timóteo 2, 3 e 4. Um bom soldado, ele é obediente, para a gente encerrar. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que ele deseja agradar aquele que o alistou. Um bom soldado, ele é obediente. Algo fascinante no mundo militar é a hierarquia, é o respeito à hierarquia. Missão dada é missão cumprida, né? Um militar, ele não questiona uma ordem do seu superior, ele simplesmente a cumpre. Claro que nós somos cristãos, nós não vamos cumprir uma ordem que vá contra a palavra de Deus, né? Há um limite. Acima de qualquer ordem, acima da Constituição do Brasil, acima de qualquer lei, está a palavra de Deus, né? Mas aqui, o general é o Senhor. O comandante é Deus. Ele não vai dar uma ordem que contraria a sua própria natureza. Então, essa é a hierarquia. E é interessante, muito interessante, algo que, na verdade, é o Barclay que diz, é um teólogo. Ele diz que um soldado que está na frente de batalha, ele não consegue ver o todo, né? Um soldado que está ali entrincheirado, ele está ali lutando a batalha, ele está com a arma na mão, ele está só ali na frente daquele campo, ele não vê a batalha como um todo, a sua visão é muito limitada. Por isso, é mais seguro ele obedecer à ordem de alguém que está vendo a batalha como um todo, que é o capitão, que é o general, que é o comandante. Então ele diz, a sua visão é muito limitada. Por isso, mais seguro para ele e para todo o exército é obedecer à voz de comando daqueles que têm a visão do campo de batalha. Às vezes, nós não entendemos algumas direções que Deus nos dá. Nós não entendemos uma ordem que Deus nos dá. Mas é porque nós estamos na frente de batalha. Nós não estamos vendo a batalha como um todo. Deus conhece a batalha como um todo. Deus não está nem presente aqui nesse tempo. Deus está na eternidade. Ele conhece o passado, o presente e o futuro. Ele sabe o fim. A gente não enxerga um palmo da nossa mão. Nós não chegamos ali na esquina, nós não enxergamos depois da curva, mas Deus conhece. Deus conhece. Ana Paula, eu vou tentar deixar gravado. Se eu não deixar aqui, eu vou deixar no YouTube, tá bom? Então, o mais seguro para nós, que somos soldados, que estamos no campo de batalha, é confiar naquele que vê o todo e obedecer. Alguém que está na frente de batalha, ele não está questionando, ele está dizendo, olha, vire para a direita, atravesse o rio, ataque o inimigo ali, coloque um acampamento aqui. Ele só obedece, ele não está vendo nada além do que os seus olhos podem ver. E nós não podemos ficar apegados somente naquilo que os nossos olhos veem. O Senhor vê o todo. E a decisão mais inteligente é obedecer. E 1 João 5,3 é um texto que eu gosto demais dele, que ele diz assim, por isso, nisso consiste o amor de Deus, o amor a Deus, na verdade. Obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados.
Isso aqui é maravilhoso, porque o mundo fala assim, vocês são cristãos, vocês são oprimidos demais, a Bíblia oprime vocês. Aqui o João está dizendo, olha, sabe o que é amar a Deus? Porque as pessoas dizem, né, você ama a Deus? Eu amo a Deus. Nossa, eu amo demais a Deus. E João está dizendo aqui, olha, nisso consiste o amor a Deus. Se ama a Deus de verdade, amar a Deus consiste em obedecer os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Eu tenho prazer em obedecer. Eu tenho alegria em obedecer o Senhor. Então, a pergunta era, você está aqui como um turista ou você está aqui como um soldado? Eu não estou dizendo que você não pode desfrutar da vida, você não pode desfrutar das coisas boas que a vida tem, que você vai ter prazeres nessa vida que são saudáveis, né? Viva tudo que Deus tem para você. Mas não se esqueça, aqui não é a nossa casa. Essa não é a nossa pátria. Nós lutamos por uma pátria superior, por uma pátria eterna. Nós estamos aqui de passagem. Enquanto estamos passando por aqui, nós estamos lutando essa guerra para expandir o reino de Deus. Deus está fazendo uma obra nessa terra e Ele está nos chamando a participar disto como bons soldados de Cristo. Como bons soldados de Cristo. Nós somos chamados aqui a avançar com o reino de Deus. Nós somos chamados aqui a cuidar de pessoas, a levar pessoas até Cristo, a mostrar para pessoas e apresentá-las a ela uma vida abundante disponível em Cristo Jesus. E nós não podemos nos embaraçar com as coisas desta vida. A vida não é um passeio de férias, ela é um campo de batalha. E o nosso Deus é o nosso general que vai à nossa frente. E esse general não conhece derrota. E o chamado de Deus para nós é: sejam bons soldados de Cristo. Essa é a palavra de Paulo para Timóteo e a palavra de Deus para mim e para você. Meu filho, se fortaleça na graça do Senhor. A força na graça do Senhor. E suporte os sofrimentos como um bom soldado de Cristo. Suporte. Não retroceda. Não se distraia. Não desobedeça. Suporte as aflições comigo. Paulo chama o Timóteo. Então vamos suportar as aflições como um bom soldado de Cristo. E nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou.